Acabou a reunião do governo de Israel com o embaixador brasileiro em Tel Aviv para a repreensão devido a essas declarações do presidente Lula. O chanceler israelense disse que Lula é considerado persona non grata no país até que retire o que disse. Américo Martins, o que mais sabemos sobre essa reunião? Conta pra gente. Olá, Carol. Essa reunião acabou agora há pouco. Ela foi realizada no Museu do Holocausto em Jerusalém, que segundo o chanceler israelense, Israel Katz, isso é o lugar que melhor exemplifica o que os nazistas fizeram com o povo judeu. A gente lembra que durante o Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo ditador nazista. O chanceler divulgou isso, inclusive, essa informação, que na conversa com o embaixador brasileiro, ele disse que o presidente Lula seria considerado uma pessoa não grata no país, ou seja, não deveria visitar, não seria bem-vindo a Israel até que retirasse todas as declarações que fez sobre a guerra na faixa de Gaza, especialmente essa colocação sobre as ações de Adolf Hitler. Ele disse ainda que o governo israelense quer uma retratação do presidente Lula sobre essas declarações. Eu vou ler o que ele chegou a escrever, inclusive no X, o antigo Twitter. Ele disse que confirmou a convocação do embaixador brasileiro, Frederico Meyer, disse que o Museu do Holocausto era o que mais mostrava ao mundo as atrocidades que os nazistas fizeram, e ele disse depois o seguinte: a comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que exterminaram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto. Ele continua num tom bastante duro: não perdoaremos e não esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras. Eu conversei também, Carol, com o Itamaraty, enquanto essa reunião ainda estava em andamento, para entender melhor qual seria a resposta do governo brasileiro. E os embaixadores muito qualificados, muito experientes com quem eu conversei, me disseram que eles precisam saber exatamente o que foi dito ao embaixador brasileiro antes de tomar qualquer decisão, como responder, antes de qualquer passo. Seria uma precipitação, obviamente, do Itamaraty responder ou fazer qualquer movimento sem entender exatamente quais foram as reclamações do governo israelense. O que a gente tem aqui são coisas públicas. Inclusive, esse tipo de declaração, nesse tom muito forte do ministro israelense, obviamente é também um gesto para a própria população de Israel. Então a gente precisa saber e entender melhor quais são todas as reclamações do governo israelense para ver como responder. Foi isso que eu ouvi de alguns embaixadores muito experientes no Itamaraty. Eles lembram também, e isso é fato, que o presidente Lula, em todas as oportunidades que falou aqui nessa viagem na África sobre a guerra na faixa de Gaza, ele também, em todas essas declarações, criticou e condenou os ataques do Hamas. Chamou os ataques de atos terroristas e disse que eles eram indefensáveis. Isso o governo brasileiro também tem feito um esforço aí para deixar claro que o presidente Lula condenou desde o início dessa guerra, desde o dia em que aconteceram os ataques do Hamas, ele condenou aquelas ações do grupo muçulmano. Carol. Américo, vou aqui abusar da sua experiência, trabalhando um pouco com as possibilidades e hipóteses a partir dessa reunião que aconteceu em Tel Aviv. Quais são as chances do Itamaraty, do governo brasileiro, de fato divulgar uma retratação depois dessas declarações do presidente Lula? Porque o que a gente está acompanhando aqui no Brasil, por exemplo, Américo, são os aliados do presidente Lula indo às redes sociais defendendo as declarações do presidente. Essa retratação está no radar no campo das relações internacionais? Carol, eu perguntei exatamente isso para essas fontes com as quais eu conversei. E todos eles me disseram que justamente precisavam entender melhor o que o governo israelense disse ao embaixador brasileiro e que qualquer outra discussão neste momento seria uma especulação. O Itamaraty está sendo absolutamente cauteloso. O Itamaraty não quer dar nenhum passo em falso. Obviamente, a intenção não é prejudicar as relações com o governo israelense.
israelense, pelo contrário, é tentar conter essa crise diplomática. Então o Itamaraty está sendo muito cauteloso. Nenhum desses embaixadores com os quais eu conversei quis fazer qualquer tipo de especulação sobre como poderia ser a resposta do Brasil. Eu acredito, a partir da experiência, do que eu conheço, inclusive do governo do presidente Lula, de todas as viagens que eu acompanhei, as pessoas com quem eu converso no Itamaraty, que uma retratação seria difícil de acontecer. Não é impossível, é possível que isso aconteça, mas não acredito que seja a primeira linha de resposta do Itamaraty. Obviamente, mais uma vez, é preciso entender exatamente o que o governo israelense disse, o que foi colocado na mesa nessa reunião com o embaixador brasileiro, que tinha ali muito mais orientação para ouvir os israelenses do que apresentar uma resposta imediata ao governo de Israel. Então, esses sinais que eu recebi desses embaixadores do Itamaraty mostra que eles estão sendo muito cautelosos e eles querem agir com bastante precisão, não querem se antecipar de forma nenhuma. E eles lembram, assim como você também disse, que uma boa parte do governo e da militância de esquerda, vamos dizer assim, tem defendido as posições do presidente, lembrando sempre que ele também condenou os atos do Hamas. Eu acompanhei a viagem dele aqui no Egito e na Etiópia, em vários momentos ele falou sobre a guerra e ele, de fato, sempre criticou o Hamas, mas ele adotou um tom bastante duro também contra o governo israelense, chamando a guerra na faixa de Gaza várias vezes de um genocídio. O governo israelense reagiu muito mais, também é importante a gente notar isso, até a comparação que eles acreditam que o presidente fez entre o Holocausto e a guerra na faixa de Gaza. Foi muito mais esse ponto, até porque o Holocausto, obviamente, é muito sensível para o governo israelense, para o povo de Israel, como deveria ser para todas as pessoas de qualquer forma. Mas é um ponto bastante específico, é uma linha vermelha que foi cruzada nas palavras do próprio primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Também essas fontes com quem eu conversei, o governo brasileiro, Carol, lembram que a crítica a Israel é legítima, até porque todos os governos têm, obviamente, o direito de se defender, mas não podem ter uma luz verde para agir de qualquer forma em qualquer conflito, visto que esses conflitos têm regulações, têm leis. Então a crítica é uma coisa, o que eles ficaram absolutamente incomodados foi com essa comparação que eles com o Holocausto. E a entender o que significa agora, na prática, cruzar a linha vermelha, como se referiu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Américo Martins acompanhou